Curso de JavaScript, aula 89. Vamos continuar com Canvas, dando um outro aspecto dele, que são as formas geométricas que você pode desenhar nele, e vamos falar também das camadas de exibição. Então vejamos aqui o exemplo mais simples e ilustrativo do Canvas na matéria de desenho. Vejam, o Canvas é isso tudo. Por que que ele não está todo colorido? Então vejamos aqui, esse é o exemplo 89A. Nós simplesmente pegamos o elemento Canvas, né? Pegamos o apontador dele, o objeto, e também o contexto dele, que pega o que seria o graphics do Java, né? Ou seja, a parte gráfica mesmo, né, de uma superfície. E falamos com ele que o estilo de preenchimento é uma cor, que é o vermelho. E falamos que nós vamos fazer um retângulo preenchido do ponto 00 até o ponto 150,75. Então, o ponto 150 aqui, ó, e 75 no Y. Lembrando que as coordenadas ficam aqui invertidas na tela de apresentação, como é no caso do BMP. A coordenada 0 da figura BMP é em cima, e à medida que vai indo para baixo, ele não cresce negativo, não. Cresce positivamente. Então, aqui é o ponto 150x 75y nesta direção aqui. Bem, agora nós vamos mostrar como se resolve uma situação, né, que nós já apresentamos algum exemplo que o vale é que vocês farão, que é desenhar dois retângulos, somente a borda, ou seja, a figura geométrica, um de um lado do outro, no mesmo canvas, a princípio, de cores diferentes. Lembrem-se que se vocês declaram um contexto, como no exemplo A, de fio style com uma cor, todas as figuras naquele canvas ficarão com a mesma cor. Então, aqui nós temos dois canvas, duas figuras, e que ficariam como todos os containers que se a gente declara, o que acontece com eles? Eles ficam um do lado do outro. Só que como nós vamos ter duas figuras em canvas diferentes, parecendo que está no mesmo canvas, nós temos que fazer com que os canvas se sobreponham. Isso é obtido usando-se estilo, o conhecimento de vocês de estilo. Então, aqui embaixo, o segundo canvas, a gente faz um left negativo exatamente do tamanho do primeiro canvas. Ó, todos os dois têm 400. Eu desenho o primeiro, o segundo vai aparecer à direita dele, mas o que que eu faço? Eu vou lá e falo com ele, ó, chega 400 pixels para trás. Ambos são position relative, tá? Não usem position absolute não, porque vai atrapalhar a responsividade das suas páginas. Então, o efeito aqui é esse, vejam. Nós temos o primeiro, o segundo, e estão sobrepostos. Esse pequeno desvio que apareceu aí, nós vamos resolver lá na frente, não se preocupem. São 4 pixels de diferença, ó. Reparem, a folguinha que fica ali no retângulo verde à direita. Então, agora vejamos este daqui para configurar bem a situação destes planos aí, dessas camadas. Vejam, aqui nós temos 3 camadas. Então, nós temos que saber posicioná-las. Vejam a diferençazinha à direita, aqui também, e aqui mais um pouco. Deixa que nós vamos resolver isso. Então, vejamos como isso foi feito. Quero que vocês saibam dominar essa parte de camadas. Então, nós precisamos de 3 canvas, todos com o mesmo tamanho. E aí, como é que fica o estilo? O primeiro deslocado 400 para a esquerda, para ir em cima do outro, e o outro deslocado de 800. Então, daqui em diante, vocês sabem fazer essas camadas. Nós vamos precisar disso para os sprites. Então, vejam lá, ó, os 3 estão sobrepostos com um pequeno desvio que nós vamos resolver.
Por quê? Porque cada um tem um fio rect, um estilo de borda, agora fizemos só a borda, de cor diferente. Primeiro blue, segundo green, o terceiro red. Tá? E agora nós usamos não o fio rect, mas apenas o rect e as coordenadas são as mesmas explicadas anteriormente. E aqui você tem que definir a largura da linha, definimos só uma aqui e usamos essa constante em todos os três campos, em todas as três camadas. E o comando para que a linha seja efetivada, seja desenhada, é o stroke. E aqui não estamos com fio style, mas com stroke style. Positivo, essas são as diferenças para o desenho anterior. Agora é o momento de introduzirmos aqui no Canvas o círculo, porque estamos tratando de formas geométricas. A primeira é óbvia, é o retângulo. A próxima será o círculo. A gente vê com que facilidade ele faz isso, com uma só expressão, como que evoluiu a API para tratar de coisas gráficas, que é a API do Canvas. Nós construímos em duas camadas, esse exemplo aqui tem 3 camadas, né? Então, nas duas primeiras camadas estão os retângulos. E aqui nós introduzimos o quê? O arco. Se o arco for 2π, lembrem-se das suas aulas de trigonometria, se o arco tiver o comprimento de 2π radianos, nós estamos lidando com um círculo inteiro. Vocês podem até colocar aqui e salvar, né, e observar o que acontece. Vejam, ele só aparece metade do círculo. Se 2π é o círculo inteiro, 1π é a metade do círculo. Então, vocês estão vendo que vão poder fazer muitos arcos aí, então já está aberta uma série de possibilidades para vocês fazerem desenho aí no Canvas. Então eu vou voltar aqui para trás, para o círculo, só dei uma ideia para vocês do que iria acontecer, né? Vamos voltar ao 2π e refrescar aqui. Demora um pouquinho, ele faz, porque ele tem um tratamento gráfico. E aqui eu estou com muita coisa aberta também. Então, isto aqui no código é a mesma coisa. Trata-se de uma camada, ela tem uma cor própria, que é o vermelho, e não temos nenhuma novidade a mais. As 3 camadas estão aqui e deslocamos a primeira de menos 400 pelo motivo já explicado, para uma ficar em cima da outra, senão o default seria fazer uma do lado da outra. E a outra menos 800, ou seja, voltando à largura de 2 retângulos de Canvas. Portanto, os 3, eles ficam um em cima do outro, conforme vocês podem ver aqui, ó, com aquele pequeno deslocamento de 4 pixels a ser resolvido no final. Bem, agora nós deixamos por último a linha, né? O line. Vocês devem estar estranhando, deveria ser a primeira forma. Por que deixamos assim? Por último, porque nós vamos fazer um caminho, porque isso aqui pode produzir qualquer figura linear. Aqui estamos tratando de uma cor somente. Mas como o percurso exige de nós um pouquinho de raciocínio, né? Por isso deixamos por último. E além do mais, quando colocarmos cores diferentes. Então aqui só temos uma camada e uma cor. Então, nós começamos com o comando move para levar a caneta, vou designar isso agora, né? A caneta de desenho vai para um determinado lugar. O ponto 40, 40. 40 daqui de cima, 40 daqui. A imagem está ampliada, né, para vocês terem uma melhor visibilidade, né, por isso que a linha está tão grande aqui.
tá? Tá acima de 100% o navegador. Então ele vem para o ponto 4040, aí ele faz um line to 190,70, que é aqui embaixo. Depois daqui, o próximo line to parte do último ponto desenhado, tá? Ou que a caneta foi movida. Eu vou para o 220,55, ou seja, eu subi. Se eu reduzir a segunda coordenada, tá? O Y, eu estou subindo, tá? Porque eu já falei que os desenhos aqui, as coordenadas gráficas no eixo Y são ao contrário, tá? O positivo cresce para baixo. Depois nós voltamos para trás, né? 130 é menor do que o 220, 25 aqui em cima e depois nós retrocedemos, mas descemos para 95, conforme está demonstrado aqui. E eu estou apresentando o fonte do lado do desenho para vocês terem bastante noção, tá certo? Então, esse é o line. E a largura da borda, é o borda line que está aqui em cima, é um bem fininho. E no final, dando um context stroke, ele faz o desenho todo. Então, ele prepara tudo e depois é que ele faz o desenho, porque o desenho será preenchido na horizontal, como é o rastreamento de telas de TV. Agora nós conhecemos já camadas, porque para cada cor, se eu vou fazer cada segmento de uma cor, eu preciso para cada cor ter uma camada de canvas. Então, por isso que eu dei antes com retângulos, que é de mais fácil compreensão, tá? Porque é mais uniforme. E agora nós vamos fazer o desenho com cores para cada segmento do Line 2. E vejam, aqui eu não posso ampliar demais a resolução do browser, não. Vejam, um teco 110%, outro 125%. Olha o que acontece agora. O verde, que é de uma outra camada, ele foi parar em outro lugar imprevisível aqui, tá certo? Porque as camadas, apesar de estarem umas sobre as outras, ele precisa de espaço de canvas para simular aquele. Vejam, os dois estão aqui nesse plano, o azul e o vermelho, mas o verde se projeta em outro lugar. Então, vamos voltar a resolução para trás e também no código vocês vão tomar providências, né, para que isso não aconteça. Vocês podem tirar aqui também o debug e ir aumentando, ó, mesmo efeito. Ele precisou de mandar aquele terceiro canvas para outro lugar. E vai piorar à medida que vocês vão aumentando. Vejam, vai aparecer só azul aqui. Eu já quero que vocês saibam desse efeito para quando vocês construírem seus joguinhos, porque isso aqui direciona a gente para jogos, né, no Canvas. Eu quero que vocês já saibam os efeitos caso a pessoa tente aumentar a resolução, tá bom? Então vocês já devem pensar na resolução já de saída, ou seja, tudo tem que funcionar nessa tela em 100%. Positivo? Vejamos o código, ele é o último aqui. Vocês já sabem das três camadas aqui, 3 camadas no código também. Defino Canvas 1, 2 e 3, tudo bem estruturado. E para garantir, eu não vi muita necessidade do comando begin patch do contexto de Canvas, não. Mas já que recomendam, vamos utilizá-los. Então, em primeiro lugar, o context 1, que é o da cor azul, se move a caneta para o 4040 e ele dá um line to 190,70. Agora, o contexto 2 tem que partir de algum lugar, ele tem que pegar a caneta. São 3 pessoas desenhando, uma com a caneta azul, outra com a caneta vermelha e outra com a caneta verde. Façam essa explicação na sua cabeça, que são 3 pessoas. Agora, a segunda pessoa pega a caneta e se move por 190,70, tá?
que é aqui. E ela move essa caneta do 190/70 por 220/55, que está aqui. Depois ela move novamente a caneta para trás para o 130/25. Agora, a primeira pessoa retorna com a caneta, aquela que tem o azul, e move-se para esse mesmo ponto. Se vocês, após um line tool, for trocar a caneta, é só dar um move tool para o mesmo ponto. Estão vendo aqui? É muito simples. Então, ele moveu a caneta para o 130/25, tá? Voltou o azul aqui, tá certo? E se move para 110/95, aqui embaixo. Agora, a terceira pessoa que tem a caneta verde, pega a caneta e, claro, move-se para o último ponto que ficou. Então, eu falei, ó, de um line tool para um move tool, as coordenadas são as mesmas. Então, ela se moveu para aquele ponto aqui embaixo e dá um line tool 120/75 aqui embaixo. Tudo muito simples. Então, é depois do patch que você define lá a grossura da linha, o line width, o stroke style, aqui no caso de linhas, né, é stroke style, as cores, né, contempla direitinho as canetas, tá? E cada um dá stroke, e aí ele vai fazer as cores corretas aí, vai fazer o desenho. Então, todo desenho é reservado para o final, por causa do que eu falei, por causa do rastreamento horizontal da tela. Bem, eu espero que o Canvas esteja bem entendido aí. Depois nós vamos partir para movimento para chegar aos joguinhos, que é um dos nossos objetivos. Então, com isso, a gente encerra essa aula, tá? Onde nós falamos de Canvas, né? No sentido de fazer as formas geométricas e explicar as camadas de exibição. Muito obrigado por sua paciência e atenção.